Oi, gente, tudo bom? Bom, como prometido, a gente voltou aqui agora com um pouco mais de recursos, né, para que a gente possa trazer uma aula um pouquinho mais completa para vocês. Da última live as coisas não saíram como planejado, mas hoje a gente está trazendo um pouco mais aí para vocês, né, Rodrigo? É isso. Então, gente, na última live nós tivemos alguns problemas técnicos, né? A gente não conseguiu fazer do jeito que a gente gostaria, mas hoje a gente traz, né, mais recursos, muitas imagens, muitos dados, né, que a gente comentou. A gente traz agora de uma forma mais visual, acho que vai ficar mais completo e acho que a gente consegue fazer um pouco melhor volta no mesmo assunto, né? A gente vai trabalhar de novo essa questão dos refugiados, que é tão importante pra gente, e vamos trabalhar um pouco com imagens aí que vai complementar o que a gente já conversou e vai ser um pouco melhor. É É isso? isso. Então, na verdade, galera, a gente, para falar de refugiados, é um tema que nós escolhemos porque é um tema que está super em evidência, né? A gente vê o tempo todo saindo notícias sobre isso. É uma situação que a gente espera que esteja nas diversas provas vestibulares que a gente, né, vai encontrar aí pelo Brasil. O Enem, ele gosta dessa temática de migrações no geral e refugiados está muito em evidência. Então, além de ser um tema, né, que a gente já vem discutindo numa pegada histórica há algum tempo, né, ele é um tema atualidade, né? Então os vestibulares vão trabalhar isso. E uma das razões com que a gente escolheu esse tema também, né, são esses dados que a gente vai apresentar aí agora. A gente pode até colocar a tela cheia, olha só. Vocês, inclusive, se quiserem, pode dar até um print aí, que tem tanta informação relevante nessa tela aí, que é legal a gente até destrinchar um pouquinho isso. A gente escolheu, um dos motivos que fez a gente escolher esse tema é que desde que a ONU foi criada, a gente chegou num número que é absolutamente impressionante, onde nós temos o maior número, então, da história da ONU em relação a deslocados de maneira forçada. Aí em cima, vocês estão percebendo, ó, 70,8 milhões de pessoas que são deslocados de maneira forçada, ou seja, sendo 41, né, milhões, um pouquinho mais de 41 milhões deslocados internos, quase 26 milhões de refugiados. A gente vai destrinchar um pouquinho mais isso, mas deslocados internos, né, são aqueles que saíram das suas casas, foram obrigados a sair das suas casas, mas estão ainda dentro do país, né? Refugiados são aqueles que cruzaram uma fronteira, ou seja, né, foram para um país, seja um país vizinho ou seja um país distante, mas eles tiveram, né, uma mudança ali em relação ao país de origem. Voltando aqui direto, ó, a gente ainda tem 3,5 milhões de pessoas que requisitaram asilo, ou seja, estão aguardando ali na fila. E olha que impressionante, né? 57%, né, de toda essa galera refugiada provém de 3 países, né? São provenientes de 3 países, que é a Síria, o Afeganistão e o Sudão do Sul. Então são 57% dessas pessoas, sendo que a Turquia, dá para perceber aí no dado também, que a Turquia é o país que mais recebeu, essa galera em segundo lugar vem o Paquistão, a Turquia bem na frente, né? E isso é um lance interessante também para a gente destrinchar, onde grande parte dos refugiados estão em países vizinhos. Tem ali no globo, ó, 80% dessa galera estão em países vizinhos. Apesar de a gente discutir muito essa questão, né, da Europa, né, discutir muito a questão dos Estados Unidos, dos países mais desenvolvidos, mas no geral, quem é refugiado geralmente está fugindo para onde dá. Assim, é o desespero, é uma situação, né, que mexe com a vida, né, que mexe com o risco de vida. Então, os países vizinhos no geral, por exemplo, já, né, até pontuando de cara já, o Paquistão, por exemplo, recebe muita gente do Afeganistão, né, que ainda vive uma situação de guerra desde a invasão dos Estados Unidos lá, depois do atentado de 11 de setembro. Então, os países vizinhos, em geral, são países que são, né, muito procurados ali por esses refugiados, certo? Só lembrando, gente, uma questão importante que a gente até falou, né, na outra live, mas assim, esses dados, eles são de 2018, porque a ONU, ela libera, né, em 2019 os dados referentes ao ano anterior. E até esse ano, até maio de 2019, a ONU não reconhecia os venezuelanos como refugiados. E já passam de 4 milhões de venezuelanos que saíram da Venezuela em busca de refúgio ou migrando por diversos outros motivos, o que faz com que, inclusive, a migração venezuelana seja de diversas facetas, né? A gente tem uma migração bem ampla, com refugiados, com migrantes econômicos, com diversos tipos de
migrantes. Então, por isso que ainda não entra aí a Venezuela nesses números. E isso faz com que a gente perceba o quê? Que esses números ainda estão pequenos com relação ao que realmente é no mundo a quantidade de imigrantes que a gente tem hoje, né? É isso. Então, vamos para a parte histórica? Bom, vamos entender um pouquinho, né? Quando que a gente começa a falar desse refugiado, quando que a gente começa a ver alguém e chamar essa pessoa como refugiado. Por quê? Migração, você sair de um lugar e ir para outro, cruzar uma fronteira, sair do seu território, isso é uma coisa que o ser humano faz desde sempre, né? Nós temos diversos episódios históricos com casos de migração. Agora, quando é que a gente começa a catalogar esses migrantes e a perguntar quem são esses migrantes? E aí o mundo começou a ver isso depois do quê? Das duas grandes guerras mundiais, né? A gente tem a Primeira Guerra Mundial como um dos eventos mais importantes da história, da humanidade, inclusive. Foi uma guerra de 4 anos, mas que vitimou uma quantidade de gente muito grande. E isso fez não só com que começasse a se pensar nessas pessoas que estavam fugindo, que estavam saindo dos seus locais de origem, mas principalmente nos estados que perseguiam essas pessoas. Então, o que a gente vai ter, por exemplo, é o caso do genocídio armênio, que vai ser durante a Primeira Guerra Mundial, já é um caso de genocídio, e também, durante a Primeira Guerra Mundial, a gente tem a Revolução Russa, e isso também vai gerar várias migrações e pessoas que vão sair, então, do seu local de origem por não se adaptar mais àquela região ou por perseguição política. E aí a gente tem a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial com os horrores do nazismo que marcaram muito a história da nossa humanidade, mas que, como vocês podem lembrar, ele foi feito por um Estado que foi eleito, né? Ou seja, a população elegeu um Estado que depois iria perseguir uma parte da sua população. E muitas dessas que conseguiram fugir, muitos judeus, muitos homossexuais, muitos negros, muitas pessoas que são deficientes físicos, foram considerados pessoas menos importantes, então, pelo governo nazista. E não só menos importantes, como muitas delas deveriam ser exterminadas. Ele falava isso, inclusive, o Hitler, no livro dele, A Minha Luta, né, o Mein Kampf, em que ele traz, por exemplo, a ideia de que judeus, comunistas, pessoas devem ser exterminadas. E quando um Estado diz que um grupo tem que ser exterminado, a gente tem que entender que, se é o próprio Estado que está querendo exterminar essa pessoa, a quem essa pessoa vai recorrer? E aí a gente tem o surgimento da ONU, né? A ONU como a Organização das Nações Unidas, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, vendo todos esses horrores que aconteceram com o Holocausto, com o nazismo, com a quantidade de refugiados que a gente teve, e aí a ONU vem junto com uma outra declaração, que vai ser a Declaração dos Direitos Humanos. Essa declaração, ela vai dizer o seguinte: toda a pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. E aí você vê que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é algo que é para todos os humanos, porque os direitos, eles não têm que ser só para alguns humanos. Por quê? Porque o direito humano seria você poder ter a sua religião, você ter o direito a não ser torturado por ninguém, você ter o direito de ir e vir. Isso é um direito humano. E aí, se esse direito é somente para alguns humanos, você está restringindo uma outra população e, quem sabe, um dia você não esteja dentro dessa população que está sendo restrita. Você ia gostar de não ter os seus direitos respeitados, de não ter a sua religião, de não poder sair do seu país ou de ter a sua nacionalidade e falar da sua nacionalidade ou da sua cultura? Então, ao defender os direitos humanos, você está defendendo a si mesmo e aos seus próprios direitos. E aí, por isso que a gente tem a criação, como a gente vai trazer aí para vocês, primeiro, de um regime internacional. Foram criadas leis, normas, regras para entender quem são essas pessoas que estão fugindo, migrando, por que elas estão fugindo. E aí, somente um grupo de imigrantes
teve a proteção internacional garantida. E esse grupo são os refugiados. E esses refugiados, eles vêm, então, de onde, né? Quem é que cria esse conceito que a gente tem e usa hoje em muitos países do mundo? É óbvio que é um conceito, né? Alguns países podem ter os seus próprios conceitos, ou alargar, ou diminuir esse conceito, mas a gente tem algo que é usado por vários países que participam da ONU, e a gente já tem quase todos os países do mundo hoje participando da ONU. E aí a gente tem a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, que é um órgão específico dentro da ONU que cuida dessas pessoas que tiveram que fugir ou sair dos seus países por um motivo de perseguição. E aí, no ano seguinte, vai ser feita a Convenção das Nações Unidas para os Refugiados, que vai dizer quem é esse refugiado, né? Por quê? Porque uma coisa que a gente falou, por exemplo, a gente até trouxe uma questão que caiu aqui no simulado no AZ, que a gente perguntava na letra A, quem é o refugiado? E aí eu vi muitos alunos botando assim, é uma pessoa que migra para um outro país em busca de melhor qualidade de vida. É uma pessoa que, depois de acontecer um terremoto no país dela, ela decidiu procurar um outro lugar para ela viver. E não, porque por essa convenção que a gente está colocando aí para vocês, que é a convenção usada pela maior parte dos países do mundo, essa convenção diz que o refugiado é a seguinte pessoa. Bom, são refugiadas aquelas pessoas que estão fora de seu país de origem, devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social específico ou opinião política. E não podem ou não querem valer-se da proteção de seu Estado-nação. Então, o que a gente consegue perceber por isso? Um caso de terremoto. Entra, Rodrigo, num refugiado? Não, porque não está aí nesse conceito que é utilizado por esses países. Pode ser que essa pessoa seja reconhecida num país qualquer como refugiada? Sim, porque isso vai depender da soberania de cada estado de dar ou não o refúgio para aquela pessoa. Porém, a maior parte dos países usa a convenção para se basear, para ver o que é ou quem é ou não e ganha, né, esse status de refugiado. Então, nesse caso, essas pessoas que não se enquadram dessas 5 questões aí, elas não vão... Uma coisa legal da gente pontuar é que em muitas das nossas aulas sempre vem a pergunta, né, quando a gente fala dos haitianos, né, em relação a refugiado, eles fugiram lá do terremoto que aconteceu em 2010, aí o pessoal fala, Rodrigo, mas eu vi que depois teve um surto de cólera e malária, né, no país, a gente tem uma situação super problemática no país, né, e não só no caso do Haiti, né, mas... muitos haitianos para cá, e ainda assim eles não conseguiram o status de refúgio no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não aceitou dar esse direito, porque quando você reconhece uma pessoa como um refugiado, muitos direitos vêm junto com isso, né? E aí o Brasil deu uma assistência diferenciada para os haitianos nesse caso, exatamente para não ter que reconhecer os haitianos como refugiados. Isso é legal, e assim, numa prova, gente, toma muito cuidado quando vocês tiverem que analisar alguma questão, que se a gente está falando de um imigrante, né, de um migrante econômico, de um refugiado, porque entra muito essa questão, né? Por mais que seja a dificuldade, por exemplo, quando a gente pensa no nosso sertão nordestino, né, é uma situação problemática, a gente tem a questão da seca, a gente tem toda uma questão social, de desigualdade, de exclusão, em que, quando a gente pensa, por exemplo, né, no caso do Nordeste, a gente não pode, por exemplo, pensar nessa situação de refúgio ali, né? É uma galera que, assim, você tem que pensar como, é uma galera que tá mal ou bem, economicamente falando, poderia de repente pensar, né, numa outra estratégia, tentar um outro emprego, tentar uma outra questão. Tudo bem, por mais difícil que seja, mas não é uma pessoa que será, por exemplo, reconhecida como refugiado, né? E aí, então, o Acnur, ele vem para reconhecer essas pessoas e muitas vezes prestar assistência para essas pessoas. Só que, olha só esse outro gráfico aí que o Rodrigo vai falar um pouquinho para vocês. Exatamente. A gente pode projetar esse gráfico aí,
Olha a quantidade de imigrantes que nós temos, na verdade, aí no caso de refugiados, e de onde eles partem, né, para onde eles estão indo. Essas setinhas, essas relações aí estão até proporcionais. A gente tem hoje, e aí a Roberta já tinha falado sobre o caso dos venezuelanos, ainda não considerados, né, nesse sentido como refugiados, mas a gente tem uma quantidade muito grande, né, que envolve a Síria, que envolve o Afeganistão, que envolve o Sudão do Sul. Aí quando a gente vai, né, em relação para onde essas pessoas estão indo, né, olha a Síria, a maioria dessas pessoas estão indo ali para a Turquia, estão indo, né, para países como Líbano, olha como é que tem países vizinhos. Aí você vai para o Afeganistão tem muita gente que está indo para o Paquistão, por exemplo, né? Quando a gente olha, por exemplo, para o Sudão do Sul, a gente vai ter uma série de países aí, africanos também, como Uganda ali, por exemplo, né? Então, a gente começa a perceber que se a gente analisar a quantidade real, né, de refugiados, você vai perceber que são muitos países que ou são ditaduras, que têm uma relação com o Estado, né, como a Roberta acabou de falar, ou são países que vivem uma guerra civil, vivem um conflito violento, vivem algum tipo de perseguição étnica, algum tipo de perseguição religiosa, perseguição política, mas são todos esses países que há um problema que é o risco de vida. São pessoas que estão fugindo por necessidade, por risco de vida. E essas pessoas, no geral, estão procurando países vizinhos. Aquilo que a gente falou ali no início, ele está exatamente colocado nesse gráfico aí para vocês. Então, mostrando como é que a maioria das pessoas hoje que saem, por exemplo, da Síria, não estão procurando grandes países europeus. No geral, a Alemanha vai aparecer ali. A Alemanha é um país muito buscado, né? Pela questão econômica da Alemanha, né? Pela relação que existe ali na aceitação. Parece que é muito mais do que né? Na mídia parece como se fosse uma grande aceitação de imigração. Mas existe, comparado ao que a gente tem na Europa, né? A gente até vê um pouquinho mais do que os outros países. 4 em cada 5 refugiados estão em países vizinhos. Então, se essas pessoas estão em países vizinhos e a maior parte das pessoas estão fugindo, principalmente de perseguições étnicas e de ditaduras, e a gente sabe que são muitas ditaduras que estão acontecendo até hoje no continente africano, e guerras civis, muitas delas historicamente provocadas, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais aí com vocês. Então a gente já entende como que esses vizinhos são os que acabam muitas vezes acolhendo essas pessoas que buscam o refúgio. Exatamente. E olhar para esse gráfico é olhar, por exemplo, que a gente tem uma série de países africanos, né? Esses países africanos, no geral, a Roberta vai, né, lembrar com vocês aqui um pouco dessa parte histórica, mas no geral, se você olhar para os países africanos, você vai ver que no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma série de conflitos civis, né, que vão gerar uma quantidade muito grande de refugiados e de deslocados internos, né? A gente pode citar aqui vários exemplos, a gente pode citar Somália, Ruanda, Congo, Sudão do Sul, Nigéria, são muitos países, né? E no caso do Sudão do Sul, por exemplo, né, a gente tem uma relação de conflito do Sudão que gerou uma separação do país, né? E mesmo assim o Sudão do Sul continua, né, até hoje, pelo menos num conflito, né, civil bastante relevante ali. Você tem uma série de guerras civis, você tem uma série de conflitos diretos que geram perseguições étnicas, né? Conflitos étnicos diretos. É pensar numa África que hoje a gente está falando de mais de 20 ditaduras. São 20 países que hoje ainda são ditaduras. E tem uma questão histórica, né? Se a gente pensar na África, e uma questão histórica recente, que é trabalhado, por exemplo, no sentido do imperialismo, não é isso? Exatamente. E, bom, a gente trouxe algumas questões importantes para trabalhar aqui com vocês, e a primeira que eu queria trabalhar é esse mapa aqui. Dá uma olhadinha nesse mapa, gente, que ele é muito importante, por quê? Primeiro, de um lado, a gente tem a divisão política da África, né? Depois do continente africano inteiro, depois das independências. E depois do lado a gente tem a divisão étnica da África. Então reparem que são centenas de milhares de etnias, são línguas que são faladas e um povo extremamente plural. Isso tudo faz com que a África até hoje acabe sofrendo muitas guerras civis, ditaduras inclusive implementadas, porque no processo de independência desses países africanos e asiáticos, a gente tem muitas fronteiras que foram artificialmente criadas, mas arbitrariamente criadas também, porque todas as fronteiras elas são artificiais, mas as fronteiras africanas, se a gente pode ver ali no mapa, ele tem, né, ali parece que foi com uma régua
porque na verdade foi, Desenhado, né? Foi desenhado. E não foi respeitado quem era a etnia que estava ali, se aquela etnia era rival de uma outra etnia. E aí, quando você tem a saída dos europeus do continente africano, por exemplo, ou até mesmo do continente asiático, o que acaba acontecendo são as fronteiras tendo que permanecer as mesmas para que eles possam ganhar o reconhecimento, inclusive da própria ONU, e, obviamente, esses grupos que agora estão ali vão começar a se perguntar, tá bom, mas quem é que vai governar? Né? E aí a gente tem várias guerras civis acontecendo, como é o caso de diversos países que a gente vai trabalhar aqui hoje com vocês. Só dar um pitaco aqui, a gente tem que lembrar que quando a gente está falando do continente africano, essas fronteiras, vocês vão lembrar lá da aula de história e em geografia a gente acaba abordando um pouquinho também, que elas são delimitadas principalmente ali na Conferência de Berlim, que é uma reunião que está acontecendo na Europa para traçar as fronteiras da África. Então, a gente está dentro da Europa, né, para dividir o que a gente tem, né, de África, ou seja, nós é que vamos, né, comandar essa situação. E quando os europeus eles estão saindo, principalmente no pós-Segunda Guerra, você vai olhar lá, né, as datas das independências, né, dos países africanos, você vai ver muito década de 50, década de 60, né, que é um período inclusive de Guerra Fria, onde, ao mesmo tempo que essas independências estão acontecendo, e agora você tem 3, 4, 5, 10 povos diferentes ali, do ponto de vista linguístico, cultural, né, religioso, você tem uma série de povos completamente diferentes ali, como a Roberta falou, e aí, quem é que vai chegar no poder? Né? A gente tem uma disputa ali pelo poder. E disputas que são alimentadas num contexto de Guerra Fria, né? Com Estados Unidos e União Soviética ali, né? Eu acho que não só Estados Unidos e União Soviética, mas até hoje, né, mesmo depois de findada a Guerra Fria, a gente ainda tem várias potências que lucram com essas guerras ali, lucram com a venda de armas, lucram com exatamente o fato desses países estarem em guerra, estarem em conflito. Fica mais fácil, muitas vezes, para eles invadirem, para eles tomarem certas regiões, para eles pegarem ali, por exemplo, minérios e riquezas, que a gente sabe que a África é hoje, com certeza, um dos continentes mais ricos do planeta. Na verdade, é muito mais rico, inclusive, né, em diamantes, ouro, coltã e diversas outras questões importantes que a Europa não tem. E isso, obviamente, faz com que muitas potências estejam sempre de olho, queiram estar ali e não só estar ali, mas incentivar o conflito dentro dessas regiões, porque é uma forma de gerar instabilidade. E aí a Guerra Fria, ela também serviu muito para isso, como o Rodrigo lembrou muito bem. Por quê? Porque tanto Estados Unidos quanto a União Soviética não tinham como fazer uma guerra direta. Vocês lembram por quê? O motivo lá daquelas energias nucleares, né? A partir do momento que você tem duas potências com bombas nucleares, se uma joga a bomba na outra, no caso, acaba as duas, né? Então é melhor que não jogue. Então como é que a gente faz para disputar uma guerra? Por isso que é Guerra Fria, né? E não Guerra Quente. Então a gente disputa a ideologia, a gente disputa em outras regiões. E aí a gente vai ter o Vietnã, e aí a gente vai ter a Coreia, e aí a gente vai ter diversas regiões na África depois da Segunda Guerra Mundial, que também tem uma outra questão aí importante. Por quê? A África, os países africanos e diversos países coloniais participaram da Segunda Guerra Mundial. Participaram, inclusive, como soldados daqueles países metrópole. E aí, com isso, eles saem falando, mas aí na hora que vocês precisaram, vocês contaram com a gente. Agora a gente quer a nossa independência, a gente não vai poder. E aí eles começam a lutar pela independência. Vão ter a ajuda de quem? De quem não tinha essas colônias. Estados Unidos e União Soviética. E você vê, sem querer me alongar muito nesse tema de Guerra Fria, que não é nosso foco, mas quando você vê as principais zonas de conflito na Guerra Fria, você vai olhar justamente para a África e para a Ásia, né? Que também a gente tem que pensar como é que são áreas que ainda esse jogo ideológico não está definido, né? A Europa está muito bem definida, a América, zona de influência, né, dos Estados Unidos, a China ali logo em 49 com a Revolução Chinesa e tal, mas a maior parte da África e da Ásia, você não tem uma definição de fato. Então a gente tem os Estados Unidos e a União Soviética se aproximando de grupos e muitas vezes, né, incentivando ali, pelo menos com venda de armas, com influência, fazendo com que alguns grupos que cheguem ao poder, esses grupos, no geral, não vão instalar um regime democrático, né? Eu cheguei ao poder por uma guerra, por um conflito. Eu vou chegar ao poder, vou instalar uma ditadura e vou massacrar o povo, porque assim, cara, o governo é meu agora, o poder é meu, né? Quem manda nisso aqui sou eu agora, né? Então, esses estabelecimentos de ditaduras acabam sendo uma marca. Então, além de conflitos civis,
né? Além de conflitos diretos entre povos, muitas vezes agora, povos que não estão no poder passam a ser perseguidos, inclusive, pelo próprio Estado, né? E por acaso a gente também vai ter, nesse momento aí de independências da África e da Ásia, o caso da Argélia, por exemplo, em que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas na guerra de independência da Argélia, e isso gera também o quê? Se está rolando uma guerra, isso gera pessoas fugindo desses conflitos, né? A Argélia vai ser um dos países que vai ter uma quantidade de refugiados muito grande, não só refugiados, mas também aquelas pessoas que foram para a França ou convidadas pelos próprios franceses, né, para reconstruir o país depois da Segunda Guerra Mundial, pedindo inclusive mão de obra, ou até mesmo porque a Argélia durante um tempo foi elevada a não mais uma colônia, mas fazia parte, né, do que era a França. E aí, com isso, a gente tem vários casos, inclusive de jogadores de futebol, né? A gente tem o Zidane, por exemplo, que se considera, inclusive, argelino, é um herói nacional na Argélia, já foi campeão do mundo diversas vezes e hoje ele usa a imagem dele para fazer, por exemplo, campanhas contra a mortalidade infantil na Argélia. Então, olha como é que muitas vezes isso ultrapassa, né, o refúgio ou a ideia da migração, elas ultrapassam aquilo que a gente poderia imaginar, né? No caso que a gente está mostrando aí, no caso do Benzema, a gente está falando de um jogador, inclusive, para quem acompanha um pouco de futebol, é até interessante essa relação, porque o Benzema, até então, quando jogava na seleção, atualmente ele não tem mais, né, jogado na seleção francesa, mas o Benzema era um jogador que ele se manifestava não cantando o hino, né? Então, o Zidane também. No caso da seleção francesa, você viu o pessoal cantando, e o hino da França, né, tem aquele caráter nacionalista muito forte. Pô, você vê nos jogos da França, quando o Benzema jogava, a câmera passava por ele e ele estava sempre quieto, porque ele fala sobre a infância dele, como ele sofreu muito dentro da França, e muitos dos jogadores que nós temos na França hoje, né, e alguns deles, inclusive, descendentes de argelinos, né, que são suas famílias, seus pais, seus avós, as famílias que fugiram desse conflito, né, que está acontecendo ali, né, no caso do conflito de independência. Você olha, por exemplo, acho que é um caso muito emblemático para quem acompanhou agora essa última Copa do Mundo em 2018, como se falou da seleção francesa, né? A seleção francesa de futebol que tinha, se eu não me engano, eram 4 jogadores que eram etnicamente franceses ali, todos os outros descendentes, né, de africanos. Então, no geral, a gente está falando de uma seleção, né, e de um país, no geral, que aparece cada vez mais miscigenado, né, isso, inclusive, por um lado, né, tem gerado até uma discussão, né, política ali dentro, mas que é um país que apareceu muito. A Copa do Mundo acho que foi muito claro. E, no geral, não só a França, né, você vê a maioria das seleções europeias já, né, aparecendo dessa forma. A seleção da Espanha, a seleção da Alemanha, tem muitos jogadores, né, da Bélgica que tem essa descendência aí de países e muitos países africanos, no caso, né? Mas aí quando a gente fala da migração, quando a gente fala, né, do refúgio, a gente acaba só focando também na parte da crise, na parte da chegada deles à Europa, que é o que acaba marcando, né? Muitas vezes a gente acaba não vendo aonde que estão essas pessoas, de onde que elas fugiram. E aí, por exemplo, um dos motivos que a gente vai ter para uma forte onda de refugiados vai ser a perseguição em Ruanda, e a gente fica aí com uma dica de um filme maravilhoso para vocês, que é o Hotel Ruanda, que explica um pouquinho e traz várias nuances do que foi essa colonização, o quanto que muitas vezes esses países ou as pessoas dentro desses países acabam realmente assimilando muitas daquelas opressões daquele colonizador e achando que uma cor da pele importa ou o formato de um nariz, que é muitas coisas que foram usadas, lembra? Lá no imperialismo, aquele fardo do homem branco, a missão civilizatória, tudo isso foi usado para justificar esse imperialismo na África e na Ásia. E aí isso acabou, obviamente, impactando o dia a dia daquelas pessoas e no caso de Ruanda, como a gente pode ver, gerou um dos maiores genocídios que a gente tem da história e não só isso, mas também uma onda de refugiados com mais de 2 milhões de refugiados saindo de Ruanda depois do genocídio. É isso. E bom... E uma coisa que é legal, né, já completando o que você estava falando, a gente quando pensa nessa migração, né, a gente quando pensa nos refugiados, então, né, desses conflitos, todas as imagens
que aparecem pra gente, todas elas na mídia, são essa galera, né, chegando na Europa. A crise na Europa, né? A palavra crise é usada, né, o tempo todo, né? Como a gente está tendo problemas na Europa, problemas na Europa. Cara, a gente está falando de países na Europa, como, por exemplo, a Itália, a Alemanha, a França, né? Falando que, nossa, peraí, esse número de imigrantes vai me gerar uma crise, vai me gerar um problema. Sem entrar, né, muito nessa questão, né, da Europa, como ela passou por uma crise agora econômica por outros motivos, pô, mas a gente está falando de uma quantidade de imigrantes que muitas vezes, na maior parte dos casos, não chega a 10% do que os países vizinhos recebem. Então a gente está falando assim, pô, a França está preocupado com uma crise e tal. Cara, só que no caso de Ruanda, a gente tem uma galera que sai de Ruanda, e aí no filme mostra muito bem, né, no Hotel Ruanda, é fantástico, falando dessa relação Hutu-Tutsi, e como os países europeus, né, não vão atuar, não vão gerar uma ajuda, não vão tentar uma solução para aquele problema. E uma grande quantidade de refugiados que saem para países vizinhos, inclusive para o Congo, depois influenciando o conflito que vai acontecer no Congo também, né? Numa grande leva de Hutus, existem minorias Tutsis também no Congo. E, pô, você vai para países vizinhos, você olha países vizinhos, você vai pensar em 500 mil, 600 mil, 1 milhão e meio, 2 milhões de refugiados que estão partindo para países vizinhos, que no geral também passam por conflitos, também vivem problemas. E olha aí a reportagem, né, que está reforçando exatamente isso, né? A grande maioria, né, dos refugiados na África, ficam em países vizinhos. E países muito mais frágeis, com muito menos capacidade de receber essa galera, né? Só que, primeiro, isso não é o que chega pra gente na mídia, isso que o Rodrigo falou é muito importante, a gente já tinha até falado na outra live, mas é muito importante a gente relembrar a ideia de crise que é passada pelas mídias. Assim, é claro que os números são alarmantes, é muito importante a gente olhar para essas pessoas que estão tendo que fugir dos seus locais de origem, estão tendo que abandonar as suas casas por causa de conflitos, por perseguições. Agora, são 70 milhões, né, quase 71 milhões de pessoas deslocadas, forçadas, 40 milhões delas ainda estão ali dentro do país, então elas não conseguiram nem cruzar uma fronteira. E outra questão importante, a maioria delas não está na Europa, só que os europeus acham que, nossa, olha como o meu país, todos os problemas começaram quando os refugiados começaram a chegar, e aí caiu agora, por acaso, logo depois da nossa live, caiu uma questão aqui na UERJ, no vestibular do estado aqui do Rio de Janeiro, e nesse vestibular caiu uma questão falando exatamente disso, o quanto que as pessoas acham, principalmente na Europa, que tem muito mais migrantes, refugiados, do que realmente tem dentro dos países deles. Alguns casos chegando desculpa, alguns casos o pessoal achando que tem 30%, 40% né, de imigrantes da população e às vezes não bate nem 10%. Não bate nem né? 10, nem 5, muitas vezes, né? No Brasil, representa 0,05% da população brasileira. Então, assim, não é nada. E mesmo assim, muitas pessoas tendem a culpar os imigrantes pelos problemas, culpar esses refugiados pelas coisas que estão acontecendo. E a própria palavra crise, ela já vem trazendo esse lado negativo, né? E aí eu trouxe um filme, né, que é o Beast of No Nation, que ele traz um pouquinho sobre como que essas questões acontecem na África. É um filme geral que pode ser aplicado, inclusive, para vários países ali do continente africano, e como que você tem vários grupos envolvidos e potências que estão por trás ganhando muito com isso, e não só isso. A gente não vê o lado dessas pessoas que estão na África, porque a gente não escuta isso. Quando a gente escuta falar de África, é só desgraça, doença, problema, tudo que está acontecendo de ruim, e Rei Leão, né? Savana, né? Só que assim, a África é muito mais do que isso. A África é um continente super plural, a África a maioria dos africanos falam diversas línguas, inclusive, tem diversas etnias, tem uma cultura vastíssima, mas a gente está sempre olhando uma única versão da história, né? Um único lado da história, como a Chimamanda falou lá no vídeo, o perigo de uma história única. Por quê? Porque quando a gente traz só uma história e só um lado, isso acaba fazendo com que sejam mostrados somente esses barcos chegando cheios de refugiados, coitados dessas pessoas, ou que vêm para roubar o meu emprego, para trazer um problema
quando na verdade a gente sabe que não é assim. Quem estuda refúgio, quem estuda principalmente a fundo, né, que se preocupa com dados, se preocupa com fontes e não com aquilo que vem na cabeça, né? Eu acho que os refugiados são muito ruins para o meu país e aí acaba criando uma ideia na cabeça. Quem está olhando para as fontes, quem está olhando para os dados, vê que esses refugiados eles podem trazer muitas coisas, são pessoas refugiadas, né? E por isso elas podem acrescentar e muito nesses países e isso acaba não sendo muito mostrado, né? Uma coisa que eu acho que tá no imaginário geral assim das pessoas, quando uma pessoa, ela, por exemplo, requisita asilo, um país, para dar o asilo, pelo menos a grande maioria dos países, vai fazer uma análise ali dessas pessoas. Não é uma coisa que assim, mas tem muita gente vindo da Síria, o Estado Islâmico, né, vai se infiltrar e aí já era, a Europa vai explodir. Peraí, quando você pede um asilo, ao dar um asilo, por exemplo, a gente está falando aqui no que seria um cenário, né, de um campo de refugiados. Pensar num campo de refugiados, tem um monte de gente, né, em campos de refugiados, porque, vou dar um exemplo da Síria, a gente tá né, muito forte aí nos últimos anos em relação a isso. É uma galera que vai pra Jordânia, por exemplo. A Jordânia é um país que vai chegar na ONU e vai falar, olha, ONU, eu não tenho capacidade de receber essa galera toda, me ajuda aqui, né? Vamos imaginar esse cenário. E aí tem uma galera no campo de refugiados e uma galera esperando, né, asilo político, e aí tem negociação com alguns países, né, uma tentativa ali. E aí, quando eles pedem um asilo político, é óbvio que há uma análise dessas pessoas. Não é assim, ô Rodrigo, Roberto, vocês estão querendo dizer, então, que tem que liberar geral, então, porra, agora tem que, né, entrar todo mundo. Não é isso. Peraí, você vai ter ali agora esse cenário que vamos analisar quem são essas pessoas, realmente, essas pessoas aqui trabalhavam ali, não sei o quê, legal, essas pessoas, direito ao asilo político. Há uma análise dessas pessoas. E os países, e principalmente os países ricos, têm capacidade de fazer isso, né? Quando você pensa, por exemplo, na segurança nacional e tal, você tem uma capacidade, né, de ver quem está chegando, se por um acaso, né, você tem um passado ali, passagem, já foi preso, não foi preso, fez isso, não fez aquilo, de repente você até tem algumas pessoas ali que possam ter mais problemas para, né? Mas isso a gente não pode pensar nisso como se fosse a referência, isso é minoria. Quando a gente olha, por exemplo, para a Venezuela, quando a gente olha para a Síria, a quantidade de médicos, de engenheiros, de professores, né, de enfermeiros e enfermeiras, caramba, são tantas profissões, tantas pessoas que estão saindo porque, peraí, eu só quero um lugar para viver, assim, eu tô fugindo porque não dá para ficar lá. Não, e se a pessoa estava num conflito armado, estava envolvida num conflito armado e matou pessoas, ela não recebe o refúgio. Então, isso tudo é algo importante para a gente entender que essas pessoas que estão pedindo refúgio são pessoas como qualquer um de nós, que poderia estar sendo perseguido pelo próprio Estado e aí vai fazer o quê? Vai falar com quem? Para pedir ajuda se é o próprio Estado que está te matando, que está perseguindo, ou o Estado não está fazendo nada diante da sua perseguição. As pessoas acabam fugindo, inclusive se colocando em situações, como a gente vê, né, nessas imagens que chegam, que são situações de muito perigo. Então, você ainda está se arriscando, inclusive, que para se arriscar dessa forma como eles se arriscam, é claro que isso tem muito a ver com a necessidade que você está passando, com você sair, abandonar toda uma vida, toda a sua construção, é porque alguma coisa muito importante o levou a fazer isso, né? E no caso desses números que a gente tem agora, que estão aparecendo para vocês, isso chama bastante atenção, porque a gente pode até colocar em tela cheia aí pra gente dar uma olhada, porque são números interessantes. Porque a gente está falando de 68 mil, aproximadamente 68 mil pessoas entrando pela Grécia. Então, são as pessoas que são refugiados, que estão vindo pelo mar da Europa, ou seja, estão entrando na Grécia, principalmente a travessia ali entre a Turquia e a Grécia, em 6 meses, né? A gente está falando ali de janeiro a junho de 2015. Tá bom, se a gente está pensando em 68 mil, quase 70 mil entrando pela Grécia em 6 meses, vamos colocar então, arredondar aí, né, 70 mil, 140 mil no ano. Gente, 140 mil refugiados num ano é um número muito pequeno perto do que muitos outros países estão recebendo. A gente está pensando em Grécia, 140 mil, você tem hoje países, né, como a Turquia, no caso, como o Líbano, né, como a Jordânia, hoje em dia, já no caso da América do Sul, aparecendo, né, juntamente com a Venezuela, que são números bem maiores, né? Só no ano passado, para vocês terem noção, foram 13 milhões de deslocados. Então, só em 2018 foram 13 milhões. Agora, pensa isso assim, eu não sou muito boa em matemática, quem é meu aluno sabe muito bem disso, né? Agora, 13 milhões e aí 140 mil,
Por que são 140 mil perto de 13 milhões de pessoas que se deslocaram forçadamente, né? É isso. E isso acaba gerando, como a Roberta bem frisou, agora em 2019, no segundo exame de qualificação, né, que aí é o exame para 2020 da UERJ, aparece essa ideia do tipo, olha, quantas pessoas, quantos imigrantes você acha que tem na sua sociedade? Aí teve uma pesquisa na Europa e a galera falando 30%, 40%, 25%, e às vezes era 8%, 7%, 5% na realidade. Bom, isso acaba gerando um sentimento, né, de xenofobia, um sentimento de aversão. É muito comum, por exemplo, a gente ver também aquele discurso, principalmente depois da crise. A gente lembra que a Europa passa por uma crise em 2010, né, uma crise que começa lá na Grécia, se espalha, né, por alguns países da União Europeia, e alguns países, então, têm problemas sérios do ponto de vista econômico, ok? Então aumenta o desemprego. No momento que a gente tem que pensar o seguinte, quando a crise está ali no seu auge, 2011, por exemplo, é o momento que estoura a guerra da Síria. Então, começa a surgir muito aquela ideia do tipo, pô, não tá legal aqui pra mim. Então, pô, não vem não. Não vem não, porque essa galera vem roubar o emprego, já não tem emprego, então não vem. Se a gente analisar no geral, né, as pessoas que procuram, por exemplo, aí eu vou fugir até um pouquinho de refugiados, né? As pessoas que procuram, por exemplo, os Estados Unidos. Você pode buscar esse dado, ele é fácil de se encontrar, inclusive já foi questão de vestibular também. Quem são os latinos que entram nos Estados Unidos, né? E com o que eles vão trabalhar? No geral, você vai ver que muitos deles vão trabalhar como caminhoneiros, garçons, empregados, babás, jardineiro, né? E aí, no geral, são empregos... Porque muita gente que vem, e aí não é nem refugiado, é uma galera que vem desesperada para trabalhar, vem de uma situação muito pobre, América Central e tal. Econômicos, E quando você vê nos Estados Unidos, peraí, não está se disputando o mesmo tipo de emprego. Na Europa se discute muito, por exemplo, a dificuldade que é você encontrar uma empregada doméstica, né? Que é algo que é um tipo de emprego que no Brasil a gente, poxa, tem tanto essa questão cultural aí, que na Europa não é tão fácil, né? No geral, quem faz é o imigrante, é a imigrante. E quando a gente está pensando nessa galera, não são os mesmos empregos que muitas vezes eles estão disputando, e mais do que isso, né? A gente está falando de um universo que está batendo agora, depois de anos e décadas de imigração, está batendo agora 5% da população. Então, peraí, o desemprego, né, ele pode ter uma série de causas, mas a gente passa a olhar para o imigrante, para o refugiado. Assim, essa galera está vindo roubar meu emprego e o discurso contra essa galera, isso é muito fácil, isso é muito populista, né? Uhum. Porra, olha só, a gente tá mal, pô, vem essa galera, é a mesma coisa assim, pô... Aí uma hora é refugiado e uma hora é europeu. Então, a pessoa que tá ali, né, que é o caso... Do Lukaku, do jogador. Lukaku, Exatamente. No caso do Lukaku, foi muito legal a gente ver o discurso dele. Eu sugiro até para quem não viu um texto que viralizou na Copa agora de 2018. Um texto do Lukaku que ele fala sobre as dificuldades da infância dele, mas que ele conseguiu, né, superar. Hoje ele fala 5 línguas e tal. Mas ele fala muito no sentido de, quando eu perdi um pênalti, eu era africano. Quando eu fazia o gol, eu era o belga ali, pô, caramba, vamos comemorar junto. E a gente está aqui falando, né, em setembro de 2019, agora, recentemente, né, se eu não me engano foi até agosto ou setembro, mas tem pouco tempo aqui, que o Lukaku voltou a sofrer, né, problemas em relação a racismo, casos de racismo, jogando agora na Itália, né, na Inter de Milão. E a Itália, inclusive, está sendo um país que toda hora aparece, por exemplo, né, casos de racismo acontecendo com jogadores de futebol. Alguns brasileiros, né, já sofreram também, né, bastante nas arquibancadas lá. A FIFA promete se posicionar, mas a gente vê que é um caso que é mais comum do que, né, a gente imagina até, né? E lembrando só um detalhe aí que tá ligado a isso que o Rodrigo tá trazendo para vocês e que tá também apontado, por exemplo, nessa questão que a gente falou, que caiu agora no segundo exame de qualificação, muitos dessas pessoas que estão ou como refugiadas ou como migrantes, porque a gente tem que entender que existe uma diferença, né? Todo refugiado é um migrante, mas nem todo migrante é um refugiado. Então, assim, a gente tem que entender quem são essas pessoas que estão ali. Porém, mesmo elas estando ali, você tem um crescimento agora de um partido de extrema direita
na Itália, do partido fascista, algo que a gente, né, fala assim, não, mas a gente vai aprender com os erros do passado. Não, a gente não aprende com os erros do passado, né, porque a gente acaba deixando, às vezes, a história um pouco de lado. E aí a gente tem tanto crescimento de partidos de extrema-direita na Itália, na Hungria, na República Tcheca. A Hungria já está com mais de 70% do seu parlamento com um partido de extrema-direita perseguindo, por exemplo, intelectuais, aplicando censura e proibindo a chegada de qualquer imigrante dentro do território da Hungria. E aí a gente trouxe aí para vocês um dos panfletos da extrema-direita da França, que foi o partido da Marine Le Pen. E nesse momento ali das votações, ela está falando, né? Vamos preservar as nossas identidades, né? E aí do lado falando, qual o vizinho que você quer ter, né? Aí olha a imagem, né, gente? Assim, chega a ser assustador a gente pensar a cultura do medo, né? Exatamente. E em 2019 a gente está vivendo isso. E mais uma vez, depois de uma crise econômica, que o Rodrigo lembrou bem, né? E aí a gente lembra o quê? Daquele período entre guerras. O que estava acontecendo no período entre guerras? Crise de 29, Itália e Alemanha completamente destruídas da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, que puniu a Alemanha ali pela Primeira Guerra Mundial, e logo depois a crise. E essa crise econômica, você procura o quê? Você procura um culpado. E na Alemanha, o culpado foi o judeu, o comunista, o negro, o homossexual, porque eles não se enquadravam na tradição alemã ou não eram alemães o suficiente. E aí, por isso, eu justifico o extermínio dessas pessoas, assim como eu tenho hoje a extrema-direita na França perseguindo essas pessoas que vivem ali, que são refugiados ou imigrantes, muitas vezes que chegaram ali, inclusive a convite dos próprios franceses, né? E aqui a gente vai passar, por exemplo, alguns casos, né? A gente está falando sobre essa questão dos refugiados, e a Roberta frisou bem lá no início que refugiado, como não é tratado como um imigrante comum, ou não deveria, pelo menos, né? A gente está falando de uma situação bastante específica, essas pessoas teriam mais direitos, né? E o direito a asilo. No caso da União Europeia, né, o Parlamento Europeu ele vem discutindo aí nos últimos anos cotas de migração. E aí essas cotas de migração seriam o seguinte, olha, de acordo com o tamanho da população, de acordo com o tamanho da economia, a gente vai distribuir essa galera no território. E distribuir, Alemanha, você pode receber tanto, Itália você vai receber tanto, Hungria você vai receber tanto. Pô, hoje a gente está falando, né, de 28 países, né, na União Europeia, pelo menos porque até o momento que a gente está gravando, o Reino Unido está lá, bonitinho ainda, né? Tá mais ou menos, mas está ali, né? Tá meio lá. E aí são lá, os 28 países da União Europeia que teriam essas cotas de migração. Só que, se a gente pensar, por exemplo, na Hungria, a Hungria, ela praticamente fechou a fronteira. Praticamente não, ela fechou a fronteira, ela levantou um muro e ela não tem permitido a entrada desses imigrantes, não tem recebido esses refugiados. A gente não está falando de um imigrante qualquer, a gente está falando de refugiados. A Hungria e a Polônia, por exemplo, bateram de frente com a União Europeia e falaram, olha, eu não vou receber ninguém. A República Tcheca recebeu pouquíssimas pessoas, né? A Itália, olha aí a reportagem que saiu agora recentemente, falando, né, que a Itália está adotando leis cada vez mais rígidas contra esses imigrantes, né? Então, a gente tem cada vez mais essa relação, né, que é esse discurso, de novo, o imigrante é o problema, ele é o culpado. No momento que a nossa economia não vai tão bem, a gente se apega a esses discursos mais nacionalistas, isso volta a crescer em muitas partes do mundo, e isso acaba afetando diretamente essa política de refugiados. A gente está falando, gente, em um país que está vendo uma quantidade muito grande de pessoas da Síria, apesar de não ser a maioria. Pô, a Síria a gente já está falando, pelo menos até 2018, a gente já está falando de mais de 6 milhões, batendo quase 7 milhões, se não me engano agora, de sírios que já saíram do país. E assim, por minoria que seja, né, por menor que seja esse número, tem uma galera chegando na Europa. Então, assim, você não tá aceitando ninguém, é uma galera que tá vindo de guerra. É você falar pra essa pessoa o seguinte, olha só, né, dane-se de onde você tá vindo, aqui no meu país você não vai ficar. O problema é seu, aqui não. Né? Então, isso é muito forte quando a gente pensa num país, né, em guerra, né, um país que tá num conflito armado muito sério, né, que envolve o Estado Islâmico, gente, né, que envolve um grupo terrorista que barbarizou lá, né, cara? Não, e mostra o quanto que a gente tá
precisando muito de empatia no nosso mundo, né? Porque não é só a Europa que está vivendo esse xenofobismo, a gente vê isso aqui também. Por exemplo, eu trouxe aí uma reportagem que aconteceu também muito recente, tem umas 2 semanas, aqui em São Paulo, no Brasil, e a gente tem um bar de refugiados que é super famoso, Aljania, e nesse bar você tem um ataque não só aos refugiados, mas ao próprio bar que abriga muitas pessoas, que é onde essas pessoas trabalham. E muitas dessas pessoas refugiadas que chegam são pessoas com ensino superior, são pessoas com ensino médio completo, são pessoas que poderiam vir e trazer e acrescentar e muito no nosso país e ajudar e ter, né, inclusive, como fazer com que o nosso país progrida ainda mais e não a gente pense que estão vindo para trazer mais problemas ou qualquer coisa, mas não é, infelizmente, o que a gente vê, né? Exatamente. E aí, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui, só para, acho que ajudar um pouco nessa análise de vocês, né? Dar 2 exemplos, que é o caso da Síria e o caso da Venezuela, que são hoje 2 países, né, que têm chamado muito a atenção do mundo. A gente falou de vários casos da África, que envolve ali, né, desde Ruanda, passando pelo Congo, né, que é um país que tem muitos problemas hoje também em relação a conflitos, né, nesses últimos anos, Sudão, enfim, são muitos países, mas talvez esteja chamando mais atenção o caso da Síria e o caso da Venezuela recentemente. Então, no caso da Síria, o que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, está aqui o mapa para ajudar a localizar a Síria. O mapa é sempre importante, né? Para ajudar a gente a localizar, pode até ampliar aí, ó. Que aí, no caso, ó, para a gente verificar o que a gente está falando. No caso da Síria, a gente está falando sobre um país que tem uma relação direta ali com a Jordânia, com o Líbano, com a Turquia. Olha com quem ela faz fronteira, né? Então, muita gente está saindo, principalmente para a Turquia, para a Jordânia, para o Líbano, porque são os países vizinhos, são aqueles que têm, né, recebido mais esses imigrantes. Pode até voltar aqui, é o seguinte, pensar na Síria é pensar num país que está em guerra e que vem daquela lógica da Primavera Árabe. A Primavera Árabe, aquele movimento popular, né, de pessoas que se levantaram ali contra um cenário econômico muito ruim, mas principalmente contra ditaduras, né, contra governos ditatoriais, governos fortes, repressores. Essa Primavera Árabe, que vai começar no norte da África, vai se espalhar e vai chegar a diversos países do Oriente Médio. E aí, chegando a países do Oriente Médio, diversos desses países, as ditaduras que estavam lá, passam a reprimir essas manifestações, não aceitando deixar o poder. Então, no caso da Síria, né, é exatamente um desses casos, porque a gente está falando do Bashar al-Assad, que é ditador, né? Bashar al-Assad é filho de Hafez al-Assad, ou seja, o pai dele, a família al-Assad já está no poder há muito tempo. E a Síria, que sempre combateu o Estado de Israel, olha a geopolítica do Oriente Médio aí, né? Sempre combateu o Estado de Israel como um dos membros da Liga Árabe, a Síria foi um parceiro da União Soviética e continua sendo um parceiro da Rússia. O Bashar al-Assad, pressionando, né, essas manifestações, reprimindo as manifestações, sendo duro contra as manifestações, inclusive, né, fazendo ali todo um combate a essas manifestações, começa a reprimir uma oposição, e essa oposição, né, que começa a tomar porrada ali dentro, né, da Síria, começa a se posicionar de uma maneira, a pegar em armas, começa a se posicionar de uma maneira onde a gente tem ali o seguinte, não, peraí, vou combater esse governo. E aí começa uma galera, né, de forma armada ali, a combater essas forças do governo. E aí vem mais repressão, e aí a galera pegando em armas, e aí vem mais repressão, e a galera pegando em armas. Estoura uma guerra civil. E nessa guerra civil, a gente tem que lembrar o seguinte, não é só Estado contra rebeldes, é um Estado que tem um apoio histórico da Rússia, e a Guerra Fria tá aí, onde, do outro lado dos rebeldes, você começa a ver os Estados Unidos chegando primeiro com armas, depois, né, com apoio logístico, com apoio militar e tal. Então você tem os Estados Unidos chegando ali apoiando esses rebeldes. Como o governo, ele é xiita, lembra que o islamismo tem, né, aquelas 2 vertentes, xiitas e sunitas, até um macete, a gente falou isso na live, mas vale sempre ressaltar, isso é um macete que acho que ajuda muito, né, a entender o Oriente Médio. O Irã é um país muito forte no Oriente Médio, e ele é historicamente, né, pelo menos desde a Revolução Islâmica de 79, um representante do xiita. A Arábia Saudita é sunita.
apesar de ser uma ditadura também bastante repressora, a gente tem essa ideia de sunita, xiita, radical moderado, esquece isso, tá? Então, no caso, a Arábia Saudita é sunita e é muito forte também no Oriente Médio, né? A Arábia Saudita e Irã disputam muito a hegemonia geopolítica ali, né, do Oriente Médio. Então o Irã apoia o governo, ou seja, é Rússia e Irã com o governo, Arábia Saudita e Estados Unidos com os rebeldes. Nesse meio tempo, você tem os curdos, né, que a gente está falando de um povo, Maravilhoso, né, que luta pela formação, né, do seu território. Então tem toda uma questão ali, né, que eles começam a atuar também, poxa, né, no norte ali da Síria, ali, tentando... e que estão né, fazendo delimitar, uma pressão contra o Estado Islâmico que é impressionante. que é a Inclusive, quarta força do conflito, até né? as mulheres curdas que estão fazendo tanta pressão ao ponto dos caras do Estado Islâmico começarem a desistir porque eles não podem ser mortos por uma mulher, senão, no caso, eles não vão conseguir ir para o lugar em que eles iriam. Caso morresse, paraíso, né, com as virgens e tal, se eles forem mortos por uma mulher, isso não acontece. Então, o exército de curdas, né, de mulheres curdas que está lutando contra o Estado Islâmico está fazendo uma força muito importante ali na região da Síria hoje. Né? Exatamente. E no caso, então, né, pensando nessa quarta força, olha essa imagem aqui, o que é a Síria, o que é um mosaico dentro da Síria, né? Que você tem o Estado, você tem os rebeldes que estão lutando contra esse governo, você tem os curdos, você tem o Estado Islâmico. Estado Islâmico que surgiu dentro do Iraque, né? O Estado Islâmico que vem dessa guerra do Iraque, né? Do conflito que acontece durante, né, essa guerra que está acontecendo ali dos Estados Unidos, da invasão norte-americana ao Iraque, e o Estado Islâmico que se aproveitou, né, da Síria, a Síria, né, essa instabilidade política cresceu, olha lá, tem algumas imagens muito impactantes, isso na internet vocês já devem ter visto muito disso, mas tem algumas imagens muito impactantes do Estado Islâmico chegando, dominando algumas áreas, dominando poços de petróleo, né, cobrando impostos, atuando como milícias, né, ali dentro daquela região que passa a ter o controle econômico daquelas áreas, pô, e conquistando cidades super importantes. Então, além de um conflito civil, de um conflito armado entre rebeldes e o governo, o que já é um problemaço dentro da Síria, você ainda tem um Estado Islâmico, que é uma outra força, que vem tentando formar um Estado, né, um país, né, o califado, né, de uma forma onde eles querem aplicar a Sharia, a lei islâmica mais radical. Então é uma outra força, assim, é uma coisa que já tem perseguição. Muitas vezes, lembrar que a Síria, por exemplo, tem uma quantidade relevante ali, né, de cristãos, então ou você se converte ou você morre, né, então é uma questão que chama muita atenção, né, onde no caso da Síria vem levando, né, a um grande número de refugiados, até porque a gente está pensando, né, num país que tem hoje um grau de violência muito grande. As imagens da Síria, vocês podem até pesquisar mais um pouco se vocês quiserem, são muito impactantes, né? É uma coisa que a gente tem que pensar como a Síria hoje é um país que é muito perigoso, né? É um país que está em guerra desde 2011, né? E a gente não vê, às vezes, né, dá uma amenizada ali no processo, aí volta a ter uma escalada de violência, e os Estados Unidos já apareceram, por exemplo, o Trump já apareceu autorizando a venda de armas para os curdos que começaram a combater o Estado Islâmico. Então, uma geopolítica muito complexa, né? Então, há uma grande quantidade de refugiados. Ali no Oriente Médio ao entorno, na Jordânia, por exemplo, você tem hoje vários grandes campos de refugiados, de pessoas que estão fugindo, assim, quando dá aquela galera que, inclusive, tem até uma esperança, né? Vou para um campo aqui do lado, porque, pô, vou voltar aqui, né? Já tem uma galera que parte para a Europa no sentido, olha, não dá mais, a Síria já era, né? E é justamente quando eles estão chegando da Europa que se tem muito mais a preocupação com esses refugiados, né? Então, no caso, por exemplo, uma das imagens mais impactantes que vocês viram da guerra da Síria foi a criança morta na praia grega. Ou seja, que não foi na Síria essa foto, né? A gente também tem que lembrar que uma das fotos mais famosas e que, na verdade, mobilizou muitas pessoas a saber quem são os refugiados, a entender, inclusive, a própria guerra na Síria, foi uma foto que não aconteceu na Síria, aconteceu na Turquia, e é uma foto muito triste, muito trágica, mas que não é só isso que representa o que é o refúgio, o que são os refugiados, e esse tema acaba sendo muito vasto, e a gente poderia trabalhar diversas questões com vocês, inclusive o caso mais próximo da gente, que é o caso da Venezuela, que é o último caso, né, que a gente vai trabalhar rapidinho com vocês aqui hoje. No caso da Venezuela, é um caso complexo, é um caso que né, essa questão política, econômica da Venezuela, né, já vem de muito tempo. Então, pensando, por exemplo, no que é hoje a Venezuela, eu acho que um bom start pra gente
é a instabilidade quando a gente pensa, por exemplo, quando Hugo Chávez morre em 2013, né? Tem uma eleição, o seu vice, o Nicolás Maduro, é eleito, né? E vai assumir a presidência na Venezuela. O Nicolás Maduro, a gente tem que lembrar que é um cara, né? Não tinha a mesma popularidade. Popularidade, o que carisma bem menor do que o Chávez. O Chávez, durante o seu mandato, é legal a gente lembrar que, e esse gráfico ajuda muito a gente a entender isso, né? Que o Chávez, durante o seu mandato, a economia da Venezuela é muito orientada para o petróleo. Na verdade, né? tudo, É o petróleo, já exatamente. gira em né? torno da Venezuela. Porque são as maiores reservas, né? Desde aquela invasão dos Estados Unidos lá ao Iraque, isso gera uma instabilidade, o preço sobe, a China consumindo muito, então o preço do petróleo vai dar uma disparada. A Venezuela vende muito petróleo, então se beneficiava disso. Não diversificou a economia. Não diversificou a economia. O Chávez usava muito isso a seu favor, porque o dinheiro que entrava ele aplicava em muitas políticas sociais. Então ele ganha um apoio, né, muito forte. E o Maduro, quando ele assume, já é algo que é, né, muito discutido, porque você já tem uma oposição de empresários dentro da Venezuela por causa, né, do intervencionismo econômico que se tem ali, né, que muitos empresários já pedindo mais o liberalismo econômico, né, é uma economia que o Estado, né, participa muito mais, então há um controle estatal maior. E né? rapidinho, Rodrigo, só para lembrar que durante o governo do Chávez, um dos maiores compradores do petróleo venezuelano eram os Estados Unidos. Sim. Então, reparem o quanto que a gente muitas vezes fica nessa briga, né? De esquerda, direita, blá, blá, blá. E os caras estão lá fazendo comércio, apesar do Chávez, né, falar mundialmente, ser contrário aos Estados Unidos, os Estados Unidos também sendo contrário à política na Venezuela, e mesmo assim eles eram parceiros econômicos. Então, repare o quanto que essas coisas também são muito mais complexas do que a gente imagina, e essa questão do petróleo ela é muito fundamental para a gente entender tanto a Venezuela e até depois o embargo que prejudicou completamente a economia da Venezuela, e esse embargo veio com o Maduro, né? Exatamente. E no caso desde o Chávez, né, é uma política que ela é muito dicotômica, né? Você tem muito essa polarização. Ao mesmo tempo que você tem um presidente que tem uma popularidade alta, que fez investimentos sociais, onde a economia estava crescendo mais, né, muito baseada ali no petróleo, mas que tem índices sociais que melhoraram na Venezuela, ao mesmo tempo você tem um cara que é muito intervencionista, que desagrada os empresários, um cara que conseguiu modificar a Constituição, aumentando os poderes do presidente, então já tem uma certa escalada autoritária. Então, nesse caso, a gente tem uma série de características na Venezuela que vai culminar no governo do Maduro. Assim que ele assume em 2013, vamos voltar ali no gráfico, vocês vão perceber que olha a despencada que acontece com o petróleo, né? O petróleo cai pra caramba, o preço do petróleo, exatamente. Então, cai basicamente ali a metade, por uma série de fatores. Um país que depende desse petróleo se caiu pela metade, exatamente. E metade da receita deles praticamente caiu exatamente. também. E aí, uma série de fatores, acho que a gente, né, pode conversar num outro momento aí sobre isso, mas você tem um aumento de produção pelas empresas norte-americanas, você tem um aumento do uso de gás de xisto nos Estados Unidos, você tem uma desaceleração da economia chinesa, uma série de fatores, né, que levaram a essa redução. Isso faz com que o preço do petróleo despenque, ou seja, aí você já tem de cara uma crise econômica, você já tem um problemaço econômico. Com esse problema econômico, o Maduro continua sendo um cara muito interventor, né? Ele vai tentar combater a inflação na Venezuela, né, com políticas de congelamento de preço. Isso desagrada mais ainda os empresários. Tem boicote do empresariado dentro da Venezuela. Começa a faltar produto. A renda que a Venezuela não tem mais, né, diminuiu muito. Já dificulta a importação de produtos que a Venezuela não produzia. Ou seja, você já começa a ter produtos faltando, lei da oferta e procura, né? Você já começa a ter mais inflação. E nesse cenário, né, o Maduro ele vai tomar algumas medidas econômicas que também, né, não ajudaram muito, né, no sentido econômico ali, quando a gente tem, por exemplo, né, a emissão de moeda, né, para tentar manter os investimentos econômicos e sociais. Você tem, então, uma série de questões que vão levar junto a esse boicote que você tem lá, há uma situação de inflação que é um descontrole total. É impressionante. O FMI hoje já falando em 10 milhões % de inflação, né? Então, é uma projeção que, assim, o dinheiro da Venezuela não vale literalmente mais nada. é papel. É papel. É que nem o da Alemanha depois da crise de 29, que o marco começar a fazer pipa com o marco alemão, fazer fogueira com o marco alemão, porque o papel, ele obviamente acabou, né, não valendo mais nada. A moeda passou a ser tão desvalorizada a esse ponto. E diante de uma crise econômica, manifestações crescem,
a polarização cresce ainda mais, a crise política é ainda maior. Vocês vão lembrar que agora, em 2018, tem eleição dentro da Venezuela. Essa eleição dentro da Venezuela, a oposição começa a acusar essa eleição de estar fraudada, de ter compra de votos, né? Uma situação muito polêmica ali. Essa mesma oposição, né, passa para a população, né? Diz para a população não sair para votar, não votar, então tem uma abstenção muito forte nessa eleição, muita gente não vai de fato votar, e o resultado dessa eleição é a vitória do Maduro, que vai desencadear uma crise política ainda maior, porque o Maduro, quando é eleito, o seu principal opositor, um cara chamado Juan Guaidó, ele sendo o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia Nacional, ele é o terceiro da linha sucessória, né? Então, sendo o terceiro da linha sucessória, ele vai falar, olha, essa eleição tá fraudada, né, teve compra de votos, eu não reconheço a eleição, se eu não reconheço a eleição, eu não reconheço esse governo. Se eu não reconheço esse governo, eu sou o presidente. Então ele se autodeclara o presidente da Venezuela e vai ganhar, inclusive, apoio de alguns países que hoje fazem parte do Grupo de Lima, né? Uma série de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil. Argentina, né, então Colômbia, uma série de países que hoje, né, já reconhecem o Guaidó como o presidente legítimo da Venezuela. Então, uma questão bastante delicada ali, porque hoje a Venezuela ela tem praticamente 2 congressos, né? Não tem um entendimento político. E isso, obviamente, está gerando uma série de manifestações ainda mais fortes, manifestações violentas, tanto por parte do Estado quanto por parte da população. Então, tem uma galera ali, o pessoal já está falando em rebeldes dentro da Venezuela, uma galera pegando em armas. Então, tem, assim, um movimento de violência muito grande. Caracas já é considerada a capital mais violenta do mundo. Então, e no hoje... meio disso tudo, estão as pessoas. Exatamente. Né? Estão as pessoas que muitas delas estão passando fome, muitas delas estão tendo que ser fruto de toda essa briga política e dessas questões, inclusive que estão até envolvendo outros países e outras potências e outros interesses, inclusive o fato da Venezuela ser um dos lugares do mundo que tem maior produção, se não é o maior, né? Não sei se é o maior, que tem a maior produção de petróleo do mundo, mas de qualquer forma, olha só, maiores reservas, as maiores reservas de petróleo do mundo. E aí o que a gente vê é essa quantidade de refugiados. A maioria deles está indo para países vizinhos como a Colômbia, o Peru. O Brasil é o 6º país de chegada de refugiados venezuelanos, o que mostra que não somos nem primeira, nem segunda opção, né? Principalmente porque isso até foi uma das perguntas que a gente teve na outra semana que a gente gravou a live. Por que essas pessoas preferem ir para a Colômbia ou para o Peru? Principalmente pela questão da língua, proximidade, né, linguística. Isso faz toda uma diferença para você conseguir um emprego, para você conseguir se comunicar, até mesmo para você pedir o refúgio, né? Quando você vai pedir isso numa outra língua, você que já está fugindo de uma situação delicada, e hoje, né, a Venezuela é reconhecida como um país que está passando por uma situação extremamente delicada, com uma quantidade de refugiados e de pessoas deslocadas que já está chegando a 4 milhões. E aí, com isso, a gente vê não só isso, mas aqui no Brasil, por exemplo, esses refugiados ou migrantes chegaram principalmente no mesmo lugar, que é na fronteira que a gente tem em Roraima, com a Venezuela. E o que está acontecendo ali, né? Não só essas pessoas estão chegando e o nosso Estado demorou muito para agir, para fazer alguma coisa. Pacaraima, né, que é uma cidadezinha pequenininha que tem ali na fronteira com a Venezuela, super precária, já não tinha investimento, já não tinha uma presença muito forte do setor público, do Estado agindo ali. E aí você imagina com a chegada de 500 pessoas por dia. É claro que isso gerou uma instabilidade na região e o Estado foi muito reticente em fazer alguma coisa. Levou quase, assim, a migração venezuelana começou a ganhar mais força aqui para o Brasil a partir de 2015, que é quando a crise ali na região da Venezuela vai se agravar. E de 2015 até 2018, o Estado brasileiro não fez nada. Em 2018 começa uma operação chamada Operação Acolhida, que basicamente regula esses migrantes, entende quem eles são e tem uma participação ativa de ONGs e principalmente da ONU e da Unicef, que cuida principalmente das crianças, porque essa é uma informação que a gente não falou, mas que é muito importante. Mais da metade dos refugiados do mundo hoje são crianças. Então, olha só, a gente negando, inclusive, ceder um direito que é humano para uma criança. E é isso que a gente está vendo no mundo. E não só isso, crianças muitas vezes de culturas diferentes, né? A gente tem, por exemplo,
No Brasil, por exemplo, o refúgio, ele cresceu em mais de 200% o pedido de refúgio aqui num período muito curto de tempo. E, obviamente, muitas dessas pessoas estão hoje em Roraima, espalhadas, né, pelo estado, sem ter acesso a uma casa, muitas morando nas ruas, muitas sem ter um emprego, sem ter aonde ficar e não integradas à população brasileira. Existe uma tentativa de integração, mas ainda ela é muito pequena e muitas dessas pessoas estão passando necessidades reais hoje, né? A gente vê aí no gráfico que o pedido de refúgio aumentou em 245% em um ano. E quem são esses refugiados, né? Quem são essas pessoas que estão chegando? E aí a gente tem... passa para mim aí, por favor, Rodrigo. A gente tem o perfil desses refugiados que estão chegando aqui no Brasil, vindos da Venezuela. A maioria com uma idade entre 25 e 49 anos, então jovens, né? E a maioria ali com nível de escolaridade secundário e superior. Ou seja, são pessoas instruídas, são pessoas que vêm, que poderiam estar acrescentando no nosso país, que é um país enorme, riquíssimo, mas que, infelizmente, a gente não consegue incorporar e entender que essas pessoas podem não só vir para... conseguir um refúgio, né, e conseguir construir uma vida nova, mas principalmente vir para ajudar o nosso país a crescer, a gente entender novas culturas e acrescentar aqui a nossa comunidade. Uma das últimas coisas que a gente vai trabalhar é o fato de que muitas dessas pessoas que vêm da Venezuela são de comunidades indígenas. E essas comunidades indígenas têm ainda maior dificuldade, porque a gente sabe que no Brasil a gente já tem uma perseguição que desde que o Brasil é Brasil, na verdade, desde antes do Brasil ser Brasil, a gente já tem a perseguição aos povos e às comunidades indígenas da nossa região e eles estão resistindo aí até hoje. Porém, apesar deles terem uma importância fundamental, inclusive, para proteger o nosso território, proteger as nossas matas, proteger a nossa agricultura, apesar, né, da gente saber que muitas pessoas perseguem esses indígenas hoje em dia no Brasil, esses refugiados venezuelanos que são de comunidades indígenas estão encontrando ainda mais dificuldade aí para conseguir se integrar à sociedade brasileira. E o que a gente vê são essas filas enormes de pessoas que acabam ficando um dia inteiro sem ter aonde ficar ou dormir ou comer. E a gente está vendo episódios muito fortes de xenofobismo, principalmente ali na região, em Pacaraima, em Boa Vista, ou seja, regiões que estão recebendo esses refugiados, mas que não têm um preparo, não tem um Estado que realmente se importe em fazer alguma política efetiva, ou pelo menos que tenha feito isso ao longo desses tempos. Agora começou, mas ainda está muito pequena. E aí a gente vê, por exemplo, essas cenas de produtos e colchões e malas de refugiados sendo queimados ali em Roraima, e não só isso, mas essas pessoas sendo expulsas do Brasil aos gritos, violências verbais, violências físicas, casos de estupro, tentativas de vender ou de comprar crianças venezuelanas são recentes e acontecem aqui, o que mostra que a gente tem que estar muito ligado nessas questões, não só para o vestibular, que a gente está vendo aí que está caindo pra caramba, né? Foram duas questões, uma que falou de muros, outra que falou sobre o crescimento da xenofobia, dos partidos de extrema-direita na Europa e no mundo em geral, e a gente vê que isso não é só no vestibular, né? É algo que está impactando a gente, principalmente. E para finalizar essa questão da Venezuela, acho que é legal porque a gente vive, né, uma situação paradoxal aí, que ao mesmo tempo que a gente está falando, né, dessa galera chegando em Roraima, que é um dos estados mais pobres do Brasil, é um estado que, né, falta muita infraestrutura, a gente tem uma reação dessas pessoas, né, no sentido de, cara, tá chegando uma galera aqui num estado que não tem, de fato, condições hoje para receber essa galera, mas ao mesmo tempo a gente está falando de um país que é hoje, como a Roberta falou, né, o 6º país, né, na lista, né, dessa chegada de venezuelanos, mas é disparada a maior economia da América do Sul.
Então, teoricamente, como país, né, seríamos o país que teríamos a maior possibilidade de receber essa galera, né, de conseguir integrar essa galera, mesmo diante, né, da desigualdade que a gente tem aqui no Brasil. A gente está falando de um país que atualmente, pelo menos, é a 9ª maior economia do mundo. E entra um outro detalhe que a gente já conversou hoje também, que é o caso da crise econômica. O Brasil vem de uma crise econômica, então o discurso nacionalista, o discurso contra o imigrante é um discurso que está presente sempre, né, nesses momentos. Então aqui no Brasil não é diferente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um país que é, né, a maior economia da América do Sul, que tem a maior possibilidade de integrar essa galera, ao mesmo tempo, essa galera está chegando em Roraima e é um país que vem de uma crise. Então essa situação tem gerado, né, principalmente são respostas aí que a gente encontra, né, para ver todos esses casos aí de reação contrária a essa galera. Não é isso? É isso. Muito obrigada. Acho que é isso, né? Acho que deu para passar o recado. Lembrar, assim, a gente está aqui de novo porque é um tema que é muito forte, é muito legal falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. E não só para as provas de vestibular, que nós apostamos muito aí para esse ano, para o ano que vem, né? A tendência é a gente, né, manter um número de refugiados bastante grande. Então, mas é um tema que a gente tem que discutir na nossa vida. Isso está acontecendo no mundo, isso está acontecendo ao nosso redor, isso envolve Brasil, isso envolve, né, uma situação que é muito relevante. Se você abrir um jornal, se você abrir na parte mundo, se você abrir, né, na parte internacional, você vai ver notícia. Vai ver alguma coisa sobre isso. E sem contar que isso pode, inclusive, ser a sua vida algum dia, né? Então, eu acho que isso tudo faz com que a gente pare para pensar que tipo de mundo a gente está querendo viver, que tipo de pessoas a gente está querendo ser. E isso vai para além, inclusive, não só do vestibular, mas, né, por uma questão de moral e de entender que tipo de acolhida a gente vai dar. Se a gente vai acolher ou se a gente vai apontar ou se a gente vai trazer mais violência num mundo que já está aí cheio de violência, né? Será que a resposta é mais violência? Ninguém hoje gostaria de, por exemplo, né, buscar um outro país para viver e chegar lá e ser maltratado, ser vítima de violência, né? Então, acho que a gente pode pensar também como essas pessoas, na maior parte dos casos, né, e como refugiados, a gente está vendo isso, elas não estão, né, fazendo esse deslocamento por vontade própria, sim por uma necessidade. Então, é bom a gente ficar de olho, discutir, conversar sempre e prestar atenção, né, no rumo que a gente está tomando aí em relação a esse assunto. Muito obrigada pela presença, gente. Até a próxima, gente. Beijos. Abraço, beijo.